aqui o brilho. Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje a nossa live vai ser com Alexandre Prandini, tá? Ele vai falar tudo pra gente sobre gestão condominial e vários tópicos que ele vai poder dar pra gente, tá? Eu vou esperar o pessoal começar a entrar e o convidado também, e pra gente fazer uma live bem legal. Olá, boa noite. Já estamos esperando o convidado entrar para a gente iniciar a live hoje, que vai ser com o Alexandre Prandini, tá? Pessoal da MCJ Telecom, muito obrigada pela presença. Eu acho que é a primeira vez que vocês estão aí na live, então agradeço bastante a presença aí de vocês. Eu vou fazer o exercício aqui de chamar o pessoal para a live. Prandini. O pessoal está começando a entrar devagarzinho. Opa, Ordilei, tudo bem? Me diz uma coisa, quando é que a gente vai fazer nossa live, Ordilei? O Alexandre já deve estar entrando por aí. Vou ver se ele já está aqui. Ai, que fiasco. Olá, boa noite. Estamos esperando o convidado chegar, que eu acho que ele está com um probleminha na internet. Me diz uma coisa, gente, você trabalha com qual tipo de produto? Opa! Bom. Ó, MR Síndico já entrou, só falta o convidado, MR Síndico. Cadê o Prandini? Mandando aqui os aviõezinhos aqui. Então vamos lá. Enquanto o Prandini não entra, porque ele estava tendo um problema na internet dele, eu vou, eu vou fazer a apresentação dele, tá? Oi, Gisele. Ah,
Você entrou disfarçado, hein? Entrei para Mister Síndico. Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Eu falei assim, cadê o Prandini, gente? Tava deixando você se logar aí, esperar o pessoal chegar, enfim. Tá tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bom, graças a Deus. Esse é o horário daquela migraçãozinha que acaba um montão de live, começa um montão de live, né? Essa é Esse horário é um dos horários mais pesados que tem. E aí, muito obrigada aí por ter aceito aí o convite, que eu sei que o dia de todo mundo é pesado, né? ultimamente Depois está sendo. da. Eu vou tentar melhorar a minha câmera aqui, porque ela tá meio ruim na posição. Peraí. Pronto, acho que agora fica melhor. Vamos lá, tudo bem, desculpa. Ah, Imagina. vou aproveitar e pedir para o pessoal fazer o exercício aí do aviãozinho. Tem um aviãozinho aqui, gente? Aproveita esse aviãozinho para chamar o pessoal para entrar numa live, tá? Para a gente poder estar desenvolvendo super legal. Caso vocês tenham alguma pergunta, tem a caixinha aqui de perguntas, tá? Para a gente, às vezes, não ficar interrompendo um raciocínio. Às vezes é legal, a gente vai ouvindo e vai dando as respostas, mas às vezes a gente acaba interrompendo e deixando, às vezes, de responder alguma coisa bacana que alguém perguntou, né? Eu vou fazer aí o exercício rapidinho do aviãozinho com vocês. Estou fazendo aqui E também, Gisele. Estou fazendo aqui também, vamos porque é nós. importante para a gente acabar conseguindo mais pessoas para a live, né? Tem tido uma média bastante interessante, 30 e pouco. Ah, é bom. Já teve até um dia desses aí que foi 80 e pouco, porque depende Ô, muito de quem tá, né? Hoje também tem o curso de Assembleia de Síndico, de é Assembleia verdade, Virtual. verdade, é verdade. É o Então, assunto que que com certeza tem bastante gente essa hora fazendo o curso, né? e você sabe que esse curso aí é o assunto do Mas, momento, né? A Assembleia Virtual é uma coisa que ela sim. veio e eu estava até assistindo, o Ricardo estava agora, não lembro como chamava a empresa que ele estava, acho que é Giscom, uma coisa assim. E o Odilei também, mais cedo com o Daniel, também tocou nesse assunto. Ele deu uma entradinha aí agora. Ele O deu uma Daniel ou o Ricardo? entradinha rápida aí. O pessoal, assim, todo mundo sempre antenado, as pessoas que são o diferencial para a gente mesmo aí, sempre são antenados nas coisas que acontecem durante o mercado. Mas no sábado a gente fez uma live aí, o Daniel, de 2 horas. Foi bastante grande essa. Não, assisti. Assisti a primeira Assistiu, né? parte e a segunda parte. Então, é bem Foi legal porque as bem pessoas estão bacana. falando e é um assunto que acaba tendo muita dúvida, né? E é um marco de mudança para a gente. Eu diria que isso aí vai ser a grande mudança da pandemia, vai ser essa situação da gente mudar o nosso plugin aí de assembleia presencial para assembleia virtual, né? Isso aí vai ser Oi, o. dona Vânia, boa noite, seja bem-vinda. Ó, eu vou apresentar aqui rapidinho o Olá. Alexandre. O Alexandre tem um currículo bastante. Eu não sei como é que ele consegue fazer tanta coisa, tá? Porque ele tem uma administradora de condomínio, que é MR Síndico, né? Tem um É, canal, é uma tem empresa de sindicância, não é uma administradora. Mas é tem a Conde TV, tem. E aí vai, o currículo dele é maravilhoso. Ele é formado em administração de empresas, tem pós-graduação em finanças, né? isso. Então, nada melhor do que uma pessoa com um pouquinho de qualificação de cada lado do setor para poder estar alimentando a gente no dia a dia aí de informações, porque é o que você estava falando aquele dia, as lives, elas têm ajudado muito, principalmente aos novos síndicos, as pessoas ficam muito limitadas às informações, e aí as lives têm sido muito bacanas para poder eles se enriquecerem de informação. Mas me diz como é que foi aí o início da pandemia para vocês aí? Foi, Principalmente em São Paulo, que foi brabo, né? assim,
acho que para o país todo, né? Eu não encontrei nenhuma pessoa que dizia, ou se disse isso para mim, eu não lembro. Olha, eu estava aqui preparado para a pandemia, eu fiz no início um estoque de álcool gel, não existiu. Então, Eu tinha estoque de álcool gel. Só eu acho que só eu. eu Porque eu sempre não. tive toque de álcool gel. Então, Mas nos meus primeiros condomínios a gente não tinha, e assim, você sabe que é uma experiência interessante a gente passar por isso, porque eu vejo que o mercado condominial ele é um mercado que ele vem se modernizando bastante, mas no momento que a gente entrou em uma situação que se exigia muito do retorno desse mercado, a gente teve uma resposta muito boa. Então, assim, eu vi que o mercado todo recebeu a pandemia, mas só o mercado condominial deu uma resposta automática e imediata para a pandemia, porque era o lar de todos e é onde as coisas iam acontecer, por onde o vírus ia entrar. Então, eu percebi uma mobilização muito forte nesse mercado. A primeira live, eu acho que de pandemia, foi eu que participei, junto com o Júlio Paim. A gente fez uma live falando, junto com a Taula, falando dos procedimentos, doutor Bassi, que grande advogado, falando dos procedimentos que a gente entendia que seriam possíveis. Mas eu fui para essa live conversando com um outro amigo meu, falando para ele, eu não sei direito o que falar nessa live, porque eu estou com minhas dúvidas nos meus condomínios, eu não sei direito como organizar, enfim. Mas isso foi um clique para mostrar para mim que o mercado se mobilizou muito rápido. No dia seguinte, as pessoas já estavam fazendo uma quantidade de coisas grande, mexendo na estrutura operacional do condomínio, as empresas de terceirização. Aqui em São Paulo, acho que tem umas empresas que na verdade, trabalham um pouco diferente. Aí do Rio são outras empresas que trabalham, enfim. Aqui em São Paulo, algumas empresas de terceirização se mobilizaram muito rápido, então eu percebi que teve uma preocupação muito grande com a mão de obra, mas muito grande mesmo. Os síndicos, todos eles preocupados em entender com aqueles funcionários de um pouco mais de idade, se afastavam, não afastavam. Então, esse início de pandemia foi, ao mesmo tempo que assustador, uma preparação e um teste, né, para ver quanto o nosso mercado está preparado para encarar esse. você falou um ponto bastante interessante, que ninguém ainda tinha tocado. A maioria dos porteiros, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, tem idade avançada, né? Eu não sei como é que é em São Paulo, mas a grande maioria dos porteiros são pessoas que já estão no condomínio há muito tempo, então tem idade avançada. Imagina como é que foi esse rebuliço. Olha o Fúvio aí. Boa noite, Grande Fúvio. Fulvio. Seja bem-vindo. Aqui em São Paulo é assim, os condomínios que estão recebendo a sindicância profissional, eles são condomínios que têm uma tendência à modernização de gestão. Então, muitos condomínios que a gente recebe ainda são porteiros orgânicos, mas tem uma grande quantidade, ainda mais no centro. A minha carteira de trabalho, ela fica entre a Zona Sul e o centro. Não sei quanto você conhece São Paulo, mas é uma característica Conheço, eu tenho filial peculiar. no São Paulo. O Então, escritório da gente fica ali no Largo do Paissandu. você Dois, imagina né? que a minha carteira é Moca, Centro, ali Planalto Paulista, um pouquinho do Morumbi e um pouquinho da Zona Sul. Olha o Então, Daniel são aí. mais. Daniel, esse cara é um cara incrível, né? Grande abraço, Daniel. Então, assim, tem uma quantidade grande de pulverização de situações. Um pouco mais o centro, uma carteira mais moderna, que já veio com uma terceirização meio que já pronta, de pessoas que já veio, de condomínios que já vieram implantados com terceirização. Mas quando você vai um pouco mais para a Moca, um pouco mais para a Zona Sul, você começa a encontrar pessoas que já são o que a gente chama de orgânico, né, do condomínio. Então, essa preocupação funcionários, ela foi, acho que, o que mais pegou para síndico. Foi onde as pessoas mais tiveram dificuldade de entender o que fazer, viu, José? Pelo menos eu percebi que as empresas estruturadas, que são as grandes empresas, elas tinham ali um RH por trás, e os síndicos eles ficaram meio preocupados. Que está acontecendo uma coisa muito, muito bacana, né, para todos nós no mercado condominial, que o síndico, apesar dele ainda ser um processo lento de profissionalização, ou seja, não é uma grande quantidade de síndicos profissionais que existem no mercado, ainda alguns síndicos estão entendendo que eles precisam ter conhecimento. E essa busca de conhecimento,
ela é uma busca de conhecimento que está começando a se enriquecer agora. Eu até acho, puxando um gancho para o que a gente está fazendo agora, eu até acho que tudo que a gente está fazendo aqui, essas lives, todas essas informações, o nosso programa, tudo isso começa a gerar um conteúdo de informação, né, uma pílula de informação que vai começar a fomentar esse mercado de uma forma diferente. Mas Ó, você vê a Bianca aqui, ó. Bianca é de Curitiba. Aí o pessoal está interagindo, o pessoal de vários estados diferentes, o pessoal trocando muitas informações, até porque em cada estado está funcionando de uma forma, né? Estão entrando leis estaduais, assim, voltadas para a pandemia, mas não uma forma geral, né? Uhum. Essa semana saiu aqui do Espírito Santo da obrigatoriedade, inclusive, do síndico de denunciar a violência doméstica, essas coisas, né? Em São Paulo teve uma coisa, até poucas pessoas sabem, mas a Prefeitura de São Paulo lançou um documento de indicação. Eu até estava fazendo uma live uma vez com o Ricardo Carpati, ele mesmo não sabia, eu mandei para ele. Até foi uma coisa que ficou meio na dúvida na live, mas tinha documento mais para o WhatsApp. Eu ia mandar na live, mas enfim, mandei para ele depois, ele falou, pô, eu não sabia. A Prefeitura de São Paulo, ela mandou algumas indicações aos condomínios. Infelizmente, né, Gisele, a gente tem assim um organograma de gestão do Brasil atrapalhado hoje, porque o correto seria o governo federal se organizar, proliferar umas informações para os estados e isso ir disseminando com uma informação única. Assim, a gente garantiria que aqui em São Paulo recebesse uma informação, vocês no Rio também, todo mundo também. Mas o mercado de condomínio ainda não está nessa direção, não está no foco ainda dos governantes, né, vamos dizer assim. Mas vai ficar. Eu acho que eu não tenho dúvida que as coisas vão começar a aparecer. É um mercado gigantesco, é um mercado bilionário, né? A gente sem exploração. Então eu acho que agora a gente começa a mostrar um pouco mais de força e mostrar um pouco mais de profissionalismo também para que eles possam, sei lá, em uma outra situação, espero que a gente não passe por isso, mas a gente tem que estar preparado para tudo, mas em uma outra situação, aparecer ali de uma forma mais organizada. Eu acho que isso aí é uma coisa que não depende muito da gente, mas eu acho que o que cumpre o nosso papel a gente fez muito bem. Não, com certeza. E tem tido uma diferenciação muito grande no mercado. Eu acho que agora vai mudar um pouco assim, o papel do síndico. Tinha muito síndico com problema de gestão, pessoal que recebe propina. Falhou aí do sinal? Eu acho que o sinal do Alexandre está ruim. Alexandre? Caiu. Ele já voltou já. Esse sinal tá Caiu aí teu mesmo. sinal, né? Não tem jeito. Você sabe que eu estava falando com uma empresa de telefonia e aí era um pessoal interno, ele estava dizendo o seguinte para a gente que era uma medição de São Paulo, né? Que a produção total de capacidade de internet aqui, de distribuição, estava sendo assim, atendida em 90%. Falou que ó, mais um pouco a gente não consegue atender, vai dar bug. Então, essas falhas são constantes. Direto a gente Não, tá muito ruim. Então, deve ser geral. Ontem a internet estava péssima, péssima. Todo mundo reclamando das transmissões que estavam ruins. A gente teve uma transmissão cedo pelo YouTube e estava muito ruim o sinal, muito, muito ruim mesmo. O pessoal, todo mundo reclamando que estava caindo, o pessoal estava entrando e caindo. Hoje eu até estou sentindo o sinal melhor, mas aí tem o pessoal falando aqui, ó. Aqui não teve decretos específicos para condomínios. Estamos agindo conforme as atribuições do 1348 e outros artigos, né? Em falar nisso, o que você achou da 14010? Assim, no caso dos síndicos, das reeleições,
das assembleias, essas coisas todas? O que, que você acha que vai Então, influenciar no... na verdade, no início, eu esperava outra coisa, mas no início, quando as coisas vieram, a gente ficou muito tempo pensando, eu conversei com bastante advogado, deixar um abraço para o Thiago Badaró, doutor Bassi, enfim, entre outros aí que a gente consultou. Assim, eu acho que a coisa veio na medida correta, né? A gente tem que lembrar algumas coisas, que isso é um exercício que eu fiz. A gente não pode também entender que todas as pessoas vão, como nós, como eu, por exemplo. Eu tenho eu tenho uma carteira boa, eu dependo praticamente do mercado do condomínio para viver, eu tenho uma imagem, sei lá, mas você tem aqueles síndicos que ainda são orgânicos, que ainda, até por falta de informação, podem tomar uma decisão errada se for oferecido para ele muito poder, muita deliberação, né? Isso, na minha opinião, foi muito assertivo em se puxar um pouco a rédea, porque nesse momento a gente tem são duas alternativas, tá? A primeira alternativa é levar para a deliberação da coletividade qualquer ação que você for fazer dentro do condomínio. Então, dentro de todo o universo de condomínios que nós temos, nós estamos fazendo isso em uma parte de alguns. Na outra parte, vale lembrar que você pode depender de um conselho. É importante que você delibere com um conselho o que fazer. Então, você vai estar respaldado da mesma forma como o nosso amigo disse aqui agora, que é a lei que diz que a gente precisa zelar pelo bem-estar e, enfim, pela saúde de todo o condomínio. Então, eu acho que essa medida ela veio da forma certa. Eu fiquei muito feliz com a questão da Assembleia Virtual. O pessoal agora está me falando que eu sou especialista em Assembleia Virtual, porque a gente está trabalhando já há muito tempo em Assembleia Virtual. Mas é uma coisa que a gente apostou, Gisele, até a Assembleia Virtual, porque como a nossa carteira cresceu demais e eu não trabalho com preposto, então eu encontrei um problema muito grande na nossa empresa, em crescimento, escalonamento da empresa como negócio. Eu tinha, eu alcancei um limite de carteira para atender. Se eu passasse aquele limite, eu ia começar a atender mal nos condomínios. Por quê? Não por conta de visita, porque aí você faz a gestão, você tem um profissional local, que é o zelador, enfim. Mas por conta de atendimento em reuniões, atendimento de assembleias. Então, minha agenda antes era reunião e assembleia todo dia à noite. Eu praticamente não via minha família. Isso mudou para mim rapidamente, depois que eu coloquei a Assembleia Virtual no mercado, no nosso condomínio, nos condomínios, e depois que veio a pandemia, a demanda de Assembleia Virtual veio assim em peso, as pessoas pedindo isso, né? Então, acho que um fenômeno do home office que fez muitas pessoas pensarem que a Assembleia Virtual pode ser positivo. Então, o que aconteceu foi que a gente começou a receber essa demanda e imediatamente a gente começou a se entender, começou a se atrelar, começou a se organizar e hoje quase nossa carteira toda está sendo atendida em Assembleia Virtual. E quem não é atendido, pede para ser. Então, assim, eu acho que isso é um vértice, a gente mudou o nosso mercado. Eu acho que, assim, é tudo uma questão de confiança, né? Vocês, hoje, vocês passam confiança para a carteira de vocês, para os clientes de vocês, que vocês sabem conduzir bem uma Assembleia Virtual. Eu acho que a questão maior da Assembleia Virtual é a questão da condução, da parte legal. As pessoas ficam muito ainda milindradas no fato de, vou fazer uma Assembleia Virtual, mas a legalidade disso? E o que está sendo votado, vai ser acatado ou não? Tem sempre aquelas pessoas que não têm o que fazer, que acabam entrando na justiça, impugnando as assembleias. Então, acho que quando o administrador, a pessoa que faz a gestão do condomínio, ela passa firmeza nas informações, do que ele está falando, eu acho que fica tudo mais claro, tudo corre mais, flui melhor, entendeu? Como você já tem um case maior do assunto, é mais fácil, inclusive, de você dirimir as dúvidas, essas coisas. Ajuda. O Ozone Blue mesmo, né? Tá aqui. Tá falando uma coisa aqui que é uma realidade, e assim, a gente vai entrar no mercado agora. O que está acontecendo é o seguinte: é importante. O Daniel estava fazendo uma live ontem da Superlógica, um sistema que eu não uso, conheço, não uso, mas um sistema incrível para administradora e gestão de condomínio. E aí ele está dizendo o seguinte, que provavelmente depois de tudo isso passar, depois de um ano, não sei quanto tempo, mas o que vai acontecer é que
A administradora vai mudar de nome. Ela não pode mais chamar administradora de condomínio. O que eu tô, o Ela que tem que eu ser vi, gestora, né? pois é, o que eu vi, Gisele, inclusive, assim, eu sou amigo quase que pessoal, sou um amigo pessoal do Ricardo Carpati, a gente conversa sobre assuntos do mercado, fora do mercado. Uma das coisas que a gente estava conversando bastante um tempo atrás é exatamente na direção que o mercado vai por conta da Assembleia Virtual. Então, se você olhar o universo da Assembleia Virtual, ela é uma economia enorme para o condomínio de tempo e de dinheiro, né? Então, aquele negócio que a gente não tem mais aquela área enorme para paralisar, para fazer o atendimento dos moradores, alocar um equipamento, alocar cadeira, tudo isso acabou. Tudo isso acabou e muitas vezes por R$ 100, né? Que é o custo de uma plataforma para um condomínio médio. Então, o que acontece é que as assembleias acabaram roubando, as assembleias acabam roubando um pouco de faturamento das administradoras. Então, eles têm um pouco de pé atrás, é isso que ele está comentando. Então, o que está acontecendo é que algumas administradoras elas têm que perceber, eu vou falar algumas porque a gente não pode generalizar, porque tem muita administradora boa que se modeliza muito rápido e está entendendo isso. Mas aquelas que tiverem dificuldade de entender esse processo, elas vão encontrar dificuldade de existir no mercado. E aí é isso que ele está dizendo aqui, acho que é a questão maior. O profissionalismo do síndico é uma ameaça para o administrador, no sentido de produzir conteúdo para os síndicos, né? Uma assembleia, um síndico profissional hoje depende muito pouco de uma administradora. E eu já defendo isso há algum tempo. Não sei se você sabe, mas eu tenho aí eu tenho um correspondente bancário da Empresta Capital e eu conversava com o Ricardo Assaf, que é o Sim, CEO sim. de lá, que é um banco, e aí eu estava explicando para ele o seguinte, falei, Ricardo, a gente precisa mudar o pensamento, porque o que está acontecendo com o mercado é que o síndico profissional entrou com muita força e a administradora vai ser uma prestadora de serviço do síndico. E eu vi o mercado assim, o síndico tinha alguma dúvida, vou ligar para minha administradora, preciso ver com a administradora. Então isso é uma roda que gira muito rápido e as pessoas precisam perceber. Jenny King Brasil, eu uso muito a Jenny King nos meus condomínios, viu, Gisele? Excelente empresa. Isso aí é uma coisa que eu já É. falo aqui. E até a questão jurídica, eu acho que o síndico ele conhece pouco a responsabilidade jurídica dele, entendeu? Então, assim, nessa pandemia, eu entrei num condomínio há pouco tempo atrás, que é um condomínio nosso de 598 unidades, tá? O condomínio. Eu entrei, simplesmente estavam todos os prestadores de serviço sem máscara, o pessoal da administração sem máscara. E com 12 casos confirmados de Covid dentro do condomínio. Eu virei para ela e falei assim: vem cá, o que se passa? A senhora tem ideia se acontecer alguma coisa, a senhora que vai ser responsabilizada, porque a senhora que tem que cobrar do teu terceirizado de estar o pessoal com EPI, essas coisas todas. E porque amanhã o funcionário ainda vai responsabilizar o condomínio também, entendeu? Porque tem essa correlação, né? A gente vive um mundo louco, porque já começa a se falar de processos contra o próprio condomínio por contágio dentro dele, né? Já começa a ter um argumento disso. Então, assim, o síndico, ele criando um link geral aí no processo que você disse, o que nós síndicos profissionais somos treinados é fazer um contencioso jurídico. A gente também estava conversando bastante numa live com o Craveiro ontem, e eu estava falando, bati muito na questão de contencioso jurídico, ou seja, você ter uma contenção muito forte de processo jurídico que você possa sofrer lá para frente. O síndico ele começa a oferecer isso, e a administradora, ela, por uma questão de ética, ela não pode oferecer o serviço jurídico e administrativo ao mesmo pacote. Então, de uma certa forma, ela fazia o quê? Ela oferecia a administração, mas algum conceitozinho jurídico, queria algum gerente sabia. Quando vem o síndico profissional, ele tem uma base jurídica muito maior. E eu vou dizer o seguinte, Zé, eu não tenho base jurídica pelo que eu aprendi. Eu nunca estudei direito a fundo, né? Eu aprendi na raça. Falar assim, então é aquele negócio, é o erro e acerto. A gente fazer consultas, advogados, ele fala, ó, não vai por aí porque o caminho é assim, então você acaba aprendendo. Isso é uma coisa que a gente tenta repassar. Então, a forma de a gente ter o nosso programa, fazer participação de live, essas coisas, é repassar esses conteúdos de informação para que o mercado entenda isso e a gente melhore de um todo, né?
Ó, o pessoal está perguntando aqui, como provar esse contágio dentro do condomínio? Como é que a pessoa prova que se contaminou dentro do condomínio? Então, é assim, a questão da prova, né, é exatamente esse ponto que está sendo dito. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente tem uma indicação de possíveis casos de serem acionados juridicamente por conta de contágio. O que se prova, não se prova. Você não consegue ver o vírus nem descobrir de onde você teve. Mas você pode, de alguma forma, provar algum tipo de desleixo de uma gestão, como, por exemplo, o que você disse, né? Vamos considerar que, de repente, há um caso positivo dentro do quadro de funcionários e aquele síndico não tomou nenhuma prevenção antecipada, porque ninguém fica sabendo, né, automaticamente que precisa passar um processo, entende, se sente mal, ou se faz um teste, mas enfim, se você não tiver protegido, e lembrando que a máscara não é para você se proteger, é para você também não passar, né? Então os EPIs hoje em dia eles são para não ter transmissão e também para você não receber. Então se você não tiver um programa de EPI bem definido, o treinamento, ou pelo menos a exigência dos funcionários de uso desse EPI, já é um indício. Então, de alguma forma, ele pode se abraçar em cima disso e de criar algum problema. E, novamente, não quer dizer que vai acontecer, quer dizer que é um risco contencioso que você precisa minimizar. Então, é em cima disso que a gente vai. As questões também trabalhistas, né? Por exemplo, já se citou, eu vi alguns advogados discutirem sobre a omissão do empregador em oferecer EPI para os funcionários. Isso também é um caso complicado. O funcionário pode não ter pego no condomínio, mas se de alguma forma provar que ele não teve o respaldo do empregador, sabe lá o que vai acontecer. A gente não sabe, né? Semana que vem a gente vai ter uma live jurídica falando justamente desse assunto. Porque quando você entrega a máscara, o álcool gel, tudo para o funcionário, você tem que estar lá anotadinho que você entregou. E se ele não está usando, ele não está usando, não é porque você não entregou, né? É porque ele não quer usar, entendeu? Até porque ele já é grandinho, né? Então, ele tem que saber a quantas andam lá as coisas dele, né? E que você como é que está a questão da flexibilização das áreas comuns? A gente está indo com muita cautela. Eu estou com bastante receio. Eu estou tentando lembrar o nome da síndica que eu participei de uma live ontem. E se eu errar, eu acho que é Tânia, até o nome dela, daí do Rio de Janeiro. E ela falou uma coisa que me impactou demais, que foi a primeira pessoa que falou isso sem ter conversado comigo, e é uma coisa que eu penso muito. Eu tenho muito receio de uma segunda leva de paralisação, né? A gente sofreu muito com uma primeira. Exatamente. Na minha opinião, é iminente isso, vai acontecer, e assim, a gente tem que entender o que a gente faz em prol do condomínio. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo, eu dei uma entrevista até para a Folha ontem, a gente estava comentando exatamente isso. Me perguntaram como que você vai fazer para você gerir os seus condomínios. Foi muito simples. Eu faço comunicação de informação, que eu preciso ter a informação das pessoas que estão contagiadas. As pessoas que receberam essa informação de caso positivo, eu estou mapeando. E os condomínios que estiverem em um ascendente, eu não vou abrir nada. Eu tenho um argumento para isso. O que acontece é que você tem que participar o público, né? Participar os moradores. Então, para os casos que de repente você tem algum, porque sempre tem, né, Gisele, aqueles casos polêmicos, aqueles condomínios que tem. Não, tem um monte. E aí o que eu faço? Eu jogo para a Assembleia. Eu acabei de mandar o edital de um condomínio que a gente vai jogar para a Assembleia. Não vou ficar segurando, porque se você segura uma informação dessa ou delibera com o conselho, a responsabilidade fica só engessada em você. Quando tem Assembleia, aquilo, apesar de ser uma opinião sua, que você leva para a Assembleia para ser votação, mas passa a ser a deliberação da maioria. Aí isso é uma proteção ao síndico. Então, eu estou trabalhando dessa forma. Eu vejo os condomínios, entendo qual que é o estágio de cada um deles, e em cima do estágio deles a gente replica alguma coisa. Teve um amigo meu que me ligou ontem também. Muita coisa aconteceu essa semana, assim, me ligou ontem, pô, eu não sei o que eu faço. Não tenho nenhum caso positivo, mas 3 funcionários pegaram o Covid. Eu falei, amigo, assim, 3 funcionários pegaram o Covid é mais sério para mim do que um morador pegar, porque o morador se isola. O funcionário fica zanzando pelo condomínio, você não tem que abrir nada. Então, cada caso. E o funcionário tem um local onde ele mora, né?
Pois é, entendeu? Ele transita, ele fica no condomínio. No caso dele, eram dois. Transporte. Pois é, eram dois Hondas e um faxineiro ainda. Então, o que acontece? Ele ficava andando pelo condomínio todo. Eu falei, imagina a quantidade de pessoas que ele teve contato. A sorte é que ele mesmo falou, não, mas eu exagerei meu EPI. Eu uso a máscara de proteção, eu uso a máscara de pano, então, tomara que não tenha acontecido nada. Mas a situação é essa, a gente tem que ter olhos clínicos para cada um dos condomínios que você tiver dentro da carteira. É, porque o pessoal falou bastante essa semana também da questão da higienização dos elevadores, porque teve casos aí que elevadores ameaçaram curto por conta do álcool gel, porque o pessoal não tem que colocar aquela proteção na frente dos botões, né, antes de passar o álcool gel, né? Isso aí, assim, inclusive é importante o seguinte, eu fiz saiu segunda-feira uma matéria com a Atlas, e a Atlas tem um monte de tecnologia à disposição para combate de esterilização do ar, inclusive dentro do elevador. Enfim, tem bastante coisa que se você procurar, você vai encontrar como opção. Mas o que você pode fazer em prol a redução de risco é procurar não usar o álcool. Então, tem o peróxido de oxigênio, que ele é na verdade é a água oxigenada diluída milhões de vezes, né, com um potencial diferente, que você tem uma capacidade de eliminação de 100% do coronavírus. Ele é um produto que é mais indicado para utilização em plataformas que você tem dispositivos elétricos, né? Então, o problema do elevador, ele eram dois. O primeiro é que qualquer coisa úmida que você coloca lá dentro, ele cria um curto na chapa. E aí pode, de alguma forma, criar um curto-circuito, que é essa questão de sair fumaça e tudo mais. E quando você espirra o álcool, dependendo da diluição que você aplica no álcool, se você não aplica diluição, novamente, imaginando que a gente tem um horizonte, assim, tem um público muito grande, pode ter pessoas que estejam aplicando diretamente o álcool e não o álcool hidratado no produto. E aí um curto-circuito leva a chama e aí é uma coisa complicada, né? Então tem que tomar um cuidado enorme em cima de todas essas situações, porque tem forma de se tratar, tem forma de se aplicar, e, na minha opinião, pecar pelo excesso você não vai errar nunca. Então, eu acho que é melhor você sempre usar dessa forma. Não, porque você pode pôr, mas você tem que botar, ou você usa aquela capa que você usa no elevador inteiro, tem muita gente Proteção. já está utilizando, de proteção, e tem umas que você bota só na Bota o parte pau. dos botões, para evitar esse tipo de contato e ter essa questão do curto. E como é que está lá a questão desse enfoque lá no canal lá? Não, a gente está. Você sabe que agora, segunda-feira, vai sair um programa só sobre Assembleia Virtual, né? E esse programa não vai ter ninguém, vai ser só eu dando algumas dicas. E isso é uma coisa que o pessoal está pedindo bastante. Mas, se eu pegar de todas as indicações, a gente recebe muita informação, muito pedido, né, de matéria. E se eu te pegar assim, a informação que mais chega, a dúvida maior e a preocupação maior para as pessoas ainda é a Vanilda. Eu preciso mandar um abração para a Vanilda, porque ela é uma amiga minha, fez um curso A comigo. Vanilda ontem, ela também estava na live, é uma fofa. Ela é demais. E, e Ela aí, interage bastante. Ela, a dona Vânia também. O doutor Rodrigo. Boa noite, doutor Rodrigo. Ele que vai estar comigo na próxima semana, fazendo uma live especialista. Ele é especialista em trabalhista, então ele vai estar dirimindo todas as dúvidas a respeito dos contratos novos, que já vão ter novas mudanças, né? é importante isso aí. Legal, como eu falei, eu acho que a área jurídica é uma coisa que tem que ser abordada demais. Mas esses temas de contrato, esses temas de inadimplência, eu estava comentando que o case maior que as pessoas pedem é inadimplência. Eu vejo, e eu já estou falando há algum tempo, que a nossa onda de fluxo de inadimplentes ela vai entrar, ela entrou em junho. E isso aconteceu realmente. A gente teve.
um pouco, mas aqui em São Paulo a É, gente tá com a internet ruim hoje, a beça. É. né, tá ruim mesmo. Então, assim, a gente está aí com uma situação complicada na inadimplência. Então, abordar contratos para redução de custo de condomínio, abordar formas de se prever, né, também a inadimplência, como, por exemplo, fazer campanhas pró-adimplência, algumas campanhas de recuperação de crédito, essas coisas são bacanas de você discutir. Né? Acho que vale a pena tocar esse assunto com o Dr. Rodrigo também. O pessoal tá enfocando muito em trazer para os condomínios uma prática que não é usual, né? Que normalmente o pessoal usa o jurídico do condomínio, da administradora, e não um jurídico próprio do condomínio. E isso tem impactado diretamente agora nessa fase, porque não tem ninguém para estar fazendo essa gestão dessa carteira que está com problema. É importante dizer que assim, a administradora que usa a jurídico próprio para atender condomínio não é muito bem-vinda nas sérias administradoras, né? É o Odilei, grande Odilei. É. O Odilei que tem uma ferramenta incrível de assembleia virtual. Para quem não sabe, entra lá no site da Keeper que tem uma informação completa. Então, assim, o que acontece é que as pessoas elas estão começando a perceber que as coisas elas acontecem de uma forma diferente, né? Tem que haver mais profissionalismo, mais clareza dentro do mercado do condomínio. E eu digo o seguinte, a cobrança você vai para quem te traz mais êxito. Então, por exemplo, se você está tratando com um advogado, ele não te traz tanto êxito, e na minha opinião, o êxito que você tem que procurar é o êxito em não fazer um processo, mas em sim conseguir antecipadamente garantir que tenha um recebimento amigável, extrajudicial, alguma coisa assim. Porque você recebe mais rápido, não tem a dor de cabeça no processo, por aí vai. E os advogados que focam nisso são muito poucos. Porque tem muitos advogados que eles recebem o caso, recebem a procuração, sentam em cima do processo e um dia recebo. Isso acontece demais. E tem que se tomar cuidado, né? Você tem que trabalhar com empresas que te dão êxito em execuções, em discussões, negociações. E lembrando, Gisele, que hoje em dia aquele negócio, né? É muito melhor R$ 1 na mão do que 10 voando. Então, melhor você fazer uma negociação que você receba por mês. Sempre, né? O pior é que tem muita gente que já era uma pessoa que já tinha um histórico de inadimplência e que simplesmente ele se aproveitou da pandemia para reforçar a inadimplência dele, né? Ah, Esse teve. é como Assim, foi o maior. no começo, Gisele, era assim, que a gente também foi taxativo, né? No começo, a gente recebeu diversas solicitações de isenção de juros até. E eu fui muito enfático em dizer que eu não faço isso. Teve condomínio que a própria gestão me pressionou muito, ou seja, os conselheiros me pressionaram muito e falaram, olha, gente, eu não faço isso. Se eu fizer isso, a gente vai ter um resvalo jurídico muito grande, porque uma pessoa de R$ 100.000 pode cobrar um mesmo desconto que a gente deu para uma cota de R$ 1.000. Não sei se vale a pena esse risco. E, enfim, a gente acabou segurando a onda de uma forma diferente, mas a gente conseguiu aí colocar com uma questão até prática, né? Que as coisas teriam que ser olhadas de uma forma mais profissional. Também foi no começo, então teve muito, assim, as pessoas se assustaram demais, então muitas pessoas deixaram de pagar porque se assustaram, eu percebi, tem muitas pessoas que vieram pedir desconto porque ficaram inadimplentes 1 ou 2 dias, e quando você vai fazer o cálculo, você prova para aquela pessoa que a gente está falando por causa de R$ 10, você está querendo discutir comigo por causa de R$ 10. Então isso tudo que o síndico tem que ter na cabeça. Eu costumo dizer o seguinte, Zé, a gente tem síndico profissional, e pelo menos do perfil que eu vejo dos bons síndicos profissionais, eles têm ali um papel de 90% muito bom de lidar com pessoas, de falar, de conversar, de entender um problema e solucionar um problema, e os 10% de capacidade técnica, porque a capacidade técnica você contrata uma pessoa para te ajudar. Você tem uma outra pessoa te assessorando, né? Você pega o jurídico como exemplo. Se você não é advogado, não é por isso que você não vai ter uma boa orientação jurídica. Você só precisa contratar um. Então, mas é isso de resolver problema, de atender o morador, entender, você está brigando comigo por causa de R$ 10, vamos fazer o cálculo e segurar a onda desse jeito. Isso aí são poucas pessoas que são capazes mesmo.
Com certeza. Às vezes você consegue fazer um giro maior, resolver mais problemas, até porque agora saiu agora a 14015, essa semana saiu a 14015, que é a respeito do corte dos inadimplentes no final de semana, né? Que as concessionárias estavam fazendo graça, todo final, quando chegava no final de semana, quando chegava próximo a feriado, é que eles faziam os cortes, né? E agora saiu uma lei proibindo os cortes nos finais de semana, sexta, sábado, domingo e feriados. Isso, assim, foi de grande valia porque o pessoal tinha a água cortada justamente no final de semana. E como é que você pede um religue? Como é que você procede? Né? Isso aí, Imagina. isso aí, na verdade, você vai saber melhor que eu, mas isso era uma prática de lá de trás, quando se vendia individualização de água como uma ferramenta de... Você lembra disso? Se vendia como uma ferramenta de controle de inadimplência. Mas aí começaram a entender que o negócio não era bem assim. Passou-se isso, os condomínios que tinham dentro do elevamento do prédio, né, dentro do apartamento, duas prumadas, a pessoa desligava só do banheiro, para não falar que não tinha desligado toda. E essas práticas a gente pegou tanto. Teve uma vez que eu entrei num condomínio que o síndico falou, essa aqui é a listagem da água que precisa cortar. Eu olhei para a cara dele e falei, mas aqui tem um projeto torneira, que aqui em São Paulo, da Sabesp, é projeto torneira, né? Que ele está fazendo a... Aí ele falou, como assim? Eu falei, não, você está desligando? Eu falei, não, eu estou desligando, não vai dar problema nenhum. Mas na primeira semana que eu entrei, eles tinham feito o corte, apareceu uma pessoa, você não vai ligar? Não, não vai ligar, tal, não sei o que, entrou com o processo. Aí eu já tirei essa situação de corte, enfim. É um condomínio que eu até saí, mas eles fazem essa prática hoje em dia de novo, porque entrou um síndico morador. E assim, não é uma prática que funciona, você vê, é uma coisa que já internamente no condomínio se praticava, e a gente sabe que existe uma coisa velada ali das empresas, né, para penalizar aquela pessoa de não voltar a fazer inadimplência, é essa a questão. E não pode, a gente estava passando por uma situação tão difícil, a gente sente tanta pressão, os condomínios estão sentindo muita pressão nessa questão do problema todo que a gente está passando. Vou pegar um gancho aqui para falar de uma coisa e alertar uma coisa. Eu estou falando bastante de todas as lives que a gente está participando, dizendo dos riscos que a gente começa a aparecer de suicídios, de depressão, essas coisas. Eu ia falar isso com você agora, tanto da violência doméstica quanto do suicídio. Como é que está se administrando isso? Primeiro, vamos começar por uma forma mais amena. Primeiro que os problemas entre moradores começaram a ficar muito exaltados. Imagina, a gente está todo mundo trancafiado dentro de casa, tal. Se dentro de casa mesmo é difícil a gente gerir os problemas, gerir as adversidades, as diferenças, imagina entre moradores, né? E aí começa aqueles problemas daquele morador que tem filho. Eu tomei uma advertência, para você ter uma ideia, mas eu tenho um filho de 3 anos, então os moradores de baixo também não percebem essa situação, então a gente tem essa dificuldade. Há pessoas que acabam ficando um pouco mais soltas, vamos chamar assim, então assiste aquela live sertanejo, aquela live um pouco mais alto, por conta de estar em casa, acha que pode fazer uma festa, chama as pessoas, isso acontece bastante. Então, isso começa a criar um problema dentro do condomínio muito forte, né? E aí, olhando para um outro lado, a gente está muito isolado. E estando muito isolado, em alguns momentos você vai encontrar uma pessoa ou outra que tem uma tendência a ter um caso de depressão, um caso até de desvio, não de personalidade, mas de desvio mental. De comportamento, né? De comportamento. Que pode culminar um problema. Então, pegando um gancho, eu estou tentando fazer essa campanha, falei até com o Julião do Síndico Net, grande amigo meu, em tentar fazer alguma coisa com os grandes síndicos de São Paulo para tentar prevenir isso, porque a gente tem que ser um porta-voz dos riscos que acontecem dentro do condomínio. Só para você ter uma ideia, a Raquel aqui da AVR Consultoria, uma empresa de consultoria lá do Rio, ela falou, os problemas aumentaram nesse mês de 90 advertências, aumentou 5 vezes o número de advertências de um condomínio. Você imagina, a dor de cabeça. Mas eu vou dar, assim, a gente tem, eu uso um aplicativo chamado Knock Knocks,
E esse aplicativo é um aplicativo que a gente tem em grande parte dos condomínios, e esse aplicativo é aquele que o morador tem à disposição dele o quadro de de informações, de advertências para o síndico, né? A gente, se eu abrir agora aqui para vocês, vai ter pelo menos umas 5 em cada condomínio. Então existe uma demanda muito grande das pessoas reclamarem entre as outras. Mas ainda, essa situação, a gente consegue ter alguma interferência. E a interferência que a gente tem que ter é muito pontual. Tem que tomar um cuidado, porque, assim, você recebeu uma advertência, infelizmente, a gente tem que entender que a gente está passando um momento difícil e a gente vai ter que trabalhar mais. Então, recebeu uma informação de advertência, entre em contato entre os moradores. Tem uma coisa que eu estou usando bastante, fica a dica. Eu estou usando o WhatsApp e estou criando uma coisa chamada Vizinhos do Bem. Então, eu pergunto se eles querem entrar em um acordo, eu crio um grupinho entre nós 3 e faço a intermediação lá. Já que eu não estou no local, não posso estar lá na frente deles, ou se estiver na frente deles vai ser meio mais complicado, a gente cria uma discussão e as pessoas conversam entre elas e, assim, 90% das vezes resolve, Gisele. E mesmo se não resolver naquele momento, você cria um canal entre eles, porque há uma dificuldade muito grande entre os moradores de pegar o interfone e, poxa, você tá fazendo barulho, me ajuda, tenta fazer menos, enfim, uma comunicação. A nossa civilidade é muito ferida, né? No Brasil, a civilidade que a gente pratica é muito ferida. E isso é um inimigo invisível que a gente está passando. Essa questão da crise, para esses pontos que a gente tem de brigas, ainda é monitorado. Mas as questões que a gente vê que é o risco invisível. Eu estava contando essa questão da pessoa que tenta o suicídio. Imagina o seguinte, eu nesse dia fui acionado, um cheiro muito grande de gás nos corredores, vários moradores me chamando e tal. Bom, chamei a Comgás e fui direto para o condomínio. Eu cheguei no condomínio uns 20 minutos depois da Comgás ter chego, tá? Então ela já tinha, o bombeiro tinha arrombado o apartamento, já estava tudo aberto. E quando eu cheguei no prédio do térreo, era 12º andar o apartamento do rapaz, do térreo eu senti o cheiro de gás. Então, assim, por que inimigo invisível? Imagina a gente, o risco de correr em cima desse condomínio e de repente ter uma explosão, ter um incêndio, assim, botar Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, criar um padrão de informação, um padrão de comunicação, pedindo para que as pessoas fiquem alerta. Porque depois, conversando, Gisele, com os vizinhos, que os vizinhos ficam preocupados. Eles me mandam mensagem até hoje, faz uma semana isso. Alexandre, como é que tá? Conseguiu falar com o pai do rapaz? Enfim. E aí eu comecei a conversar com os vizinhos falando assim, poxa, ele tinha um comportamento estranho. Ele gritava sozinho, ele não sei o quê. Eu falei, gente, vocês não me falaram nada. De alguma forma, a gente poderia, não sei, para os próprios vizinhos falarem, realmente a gente não falou. Então agora qualquer coisa o pessoal fala, né? Então eu acho que tem que Pedir ajuda mesmo. Tem gente que fala sozinho porque precisa de ajuda, precisa de companhia, às vezes está com problema, às vezes poderia estar sendo agredido por alguém em algum momento, e aí o pessoal não prefere fingir que não está vendo, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu acho que qualquer aviso é importante. Uma coisa que eu estou fazendo muito, e eu estou exagerando, e eu acho que exagero ele não é uma coisa que eu vou errar, é o seguinte, eu estou exagerando a comunicação. Então, a gente está soltando circular para a maior parte das coisas, tentando criar um fluxo de informação bom, usando muito o que a gente aqui em São Paulo usa, o Elemídia, eu não sei se Elemídia tem no Rio, não sei se é território nacional, mas aqui tem aqueles painéis de elevador, está usando muito aquelas informações digitais, enfim, grupo de WhatsApp o tempo todo a gente está tentando interferir. Isso é muito importante. Acho que o síndico tem que ficar atento a isso, porque é um risco, né? Lembra que a gente falou lá atrás de prevenção de risco? Então, é um risco. E a gente tem que tomar atenção e ficar atento quanto a isso. Eu vou te pedir um favor. Ó, a gente está nos últimos minutos, eu queria saber se você se incomodava da gente dar uma esticadinha. Não, vamos porque lá. como a gente perdeu o iniciozinho, a gente dá uma esticadinha. Eu perguntar para o pessoal se o pessoal concorda de daqui a pouco, daqui a uns 5 minutinhos, a gente dá uma esticadinha, porque agora que a live tá dando uma esquentada, a gente está esquentando os motores, passa muito rápido uma hora, quando a gente vê, já... É sempre assim, mas é bom, porque aí o assunto é bom, né? Que a V Consultoria estava falando que é verdade, que a nossa civilidade está ferida. Isso foi um impacto que a gente usou numa das nossas circulares, pedindo civilidade para os moradores. Olha,
eu vou dizer que é a melhor palavra para se usar para as pessoas entenderem e criarem bom senso. Civilidade. É uma palavra forte, né? A gente tem aí um contraponto importante e faz as pessoas pensarem mesmo. E a gente, infelizmente, está passando por uma época que tem que se praticar isso e como você não vai viver isso, Eu né? acho que por isso que saiu eu não sei se saiu em São Paulo, eu vi que saiu essa semana no Espírito Santo, a lei contra a violência doméstica, obrigando os síndicos a denunciarem a violência doméstica, até os próprios condôminos auxiliarem nessas denúncias. Deve ter sido por causa do aumento da incidência, né? Mas você vê como o condomínio é uma coisa, uma ferramenta que as pessoas não percebem, principalmente os governantes. Eu acho que não perceberam ainda e a hora que perceberam vão entender que isso pode ser uma ferramenta política também. Porque é um hub de pessoas, vamos chamar assim, né? É um monte de pessoas em um local que tem um interesse comum e podem, de uma forma, ser atendidas na coletividade. Se a gente tivesse aí alguma coisa do governo pensando no coletivo dos condomínios, olha quanta coisa que a gente podia estar trabalhando aí de interesse social e de uma forma grande, né? É uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Eu digo que assim, os bons pensamentos são aqueles pensamentos que todo mundo pensa junto e uma hora vira coletivo. Então, de repente, se a gente conseguir que cada pessoa aqui absorva um pouquinho dessa informação, daqui a pouco a gente está pensando dessa forma, de uma forma Não, isso melhor. é um exercício diário. Vira hábito, né? Quando você faz todo dia a mesma coisa, que você exercita a generosidade. Eu tenho visto tantas ações bacanas nos condomínios, até com as pessoas que estão com problema de deslocamento, problema de comprar as coisas, uns vizinhos ajudando aos outros. E eu acho que isso deveria ser estendido para outros níveis, né? Porque está bastante complicado, ainda mais agora nessa época de incerteza. O pessoal não sabe se institui lockdown, se não institui. Ó, tem uma coisa aqui, até a Fara, Fara, A dona Fátima. Fátima, desculpa, que aparece para mim aqui. Ela está dizendo É, a que dona Fátima, o nome dela é denunciar. Fátima. Eu não sei, eu acho que não. Na verdade, a gente está vivendo um mundo que não pode ter esse medo, porque se a gente não denuncia, como que você combate isso? É uma coisa, se você não denunciar, se você não for combater isso, você está sendo conivente, de uma certa forma, né? Se você pensar de uma forma profunda, é isso mesmo. Uma coisa que está acontecendo do seu lado, você não dá nenhuma posição, você acaba Mas eu sendo acho que conivente. principalmente que as síndicas, as mulheres, elas se sentem muito assim, seguras em fazer a denúncia, entendeu? Porque é muita exposição, né? Então, não tem nada que diga para a síndica que ela está protegida, né? Então, esse é um Eu entendo esse ponto. pensamento, esse sentimento feminino que vocês têm. A gente não vive uma época fácil e você não tem esse pensamento, mas uma denúncia anônima pode ser também de um porteiro ou de uma pessoa que mora do lado, enfim, tem que se entender direito e deixar a polícia agir, deixar as coisas acontecerem, porque senão vai viver um mundo de daqui a pouco tem um matando o outro na frente. Em São Paulo teve um protesto esses dias que as cenas são assustadoras, foi aqui na Zona Sul, aqui onde eu moro, e é assustador. É realmente assustador. As pessoas pegam o ônibus, soltaram o breque de mão do ônibus, enfim. Não é um mundo que você pode aceitar viver, não. Olha, pessoal, aqui, né? eu vou fechar aqui e vou abrir lá para a gente continuar a conversa, tá certo, Carla? A gente vai reabrir a live, porque está acabando agora, e a gente vai voltar agora lá na outra portaria. Reabrir. Já voltamos. Não.